não posso deixar, senador Eunice Oliveira, de fazer um registro relacionado à manifestação da procuradora Raquel Dodge. A procuradora considera violação de um preceito constitucional, que é o sigilo do voto, a impressão do voto na urna. Eu lamento profundamente, porque, ao contrário do entendimento da senhora procuradora, com todo o respeito que a tenho por ela e pelo trabalho que vem fazendo, é exatamente o oposto, porque a impressão do voto é a segurança ao eleitor, Ele não sairá dali com um papelzinho impresso o seu voto para devassar o voto, para abrir o voto. Esse voto, ele vota eletronicamente e na própria máquina ficará ali impresso o voto. Em caso de uma dúvida em relação ao resultado daquela determinada sessão eleitoral, daquela urna, vai se fazer uma verificação se o número de eleitores e o nome dos eleitores confere com os votos que estão ali impressos. Simples assim. É lamentável, eu fico muito triste porque fiz aqui iniciativas, emendas constitucionais no sentido da impressão do voto. E manifestações do Tribunal Superior Eleitoral já tinham feito a experiência inicial, em caráter experimental, da impressão do voto ser feita agora nas eleições de 2018. Eu penso que a democracia brasileira sairá fortalecida com a impressão do voto na urna. Nenhum eleitor ou eleitora sairá com o voto impresso na mão. Não é isso, não é disso que se trata. É a impressão do voto que ficará guardado na urna por medida de segurança ao voto do eleitor. Simplesmente isso, para que não haja, em caso de dúvida, uma questão que seja levantada. Com muito prazer, concedo a parte ao senador José Medeiros. Vossa Excelência, como sempre, muito feliz nas suas falas, senadora Ana Amélia. Hoje eu vi uma declaração da procuradora doutora Raquel Dodge, a quem admiro muito, mas eu respeitosamente divirjo dela, porque em tempos de urnas Smartmatic, eu tenho medo que lendas urbanas se tornem, que mula sem cabeça comece a andar pelas ruas por aí. Então, e para espantar essas lendas urbanas, só o voto impresso. E é por isso que o Legislativo brasileiro votou para que a gente tenha voto impresso. Eu sei que o judiciário anda com dificuldade financeira e não quer colocar, mas eu espero que não haja firulas, que não haja atalhos judiciários para tolher a vontade do legislador brasileiro, que representa nesse momento a vontade do povo brasileiro, que é ter voto impresso. Essa história de dizer que o voto impresso, de certa forma, iria tirar o sigilo do voto, não é verdade, porque nós já tivemos voto em cédula no Brasil. Então, lhe parabenizo, porque Vossa Excelência, mais uma vez, toca cirurgicamente num ponto que está preocupando muito o povo brasileiro. Muito obrigada, senador José Medeiros. Concedo a parte também ao senador Magno Malta. Senadora Ana Amélia, falar do conteúdo de Vossa Excelência, da sua visão crítica, da sua capacidade de argumentar para a sociedade brasileira e com lucidez passar um desenho, um quadro verdadeiro, uma foto do momento da nação é absolutamente importante. Agora eu quero fazer coro com essa fala do senador Zé Medeiros. Onde tem ser humano, quando eu vi o filme A Fuga de Alcatraz, aquilo foi feito para ninguém fugir. E fugiram. O cara vem me dizer que a urna é um produto absolutamente bom, que chegou ao nível de inviolável. O que tem inviolável onde tem o ser humano? Nada é inviolável. E aí por que o gasto é absolutamente grande para você fazer com a máquina ou na máquina o registro do seu voto para que você tenha um comprovante? O Supremo não pode falar que o gasto é alto, porque os nossos poderes constituídos e os nossos tribunais superiores vivem loucos e ávidos atrás de aumento. Quem vive atrás de aumento não pode falar que dá um pouco mais de segurança, e implica dizer que é só um pouco mais de segurança mesmo, porque a urna eletrônica em si é violável, e com o voto eletrônico ela não deixará de ser violável. O voto impresso será tão somente o cadeado na bicicleta. A urna que lá está é uma bicicleta na rua que o ladrão passa, olha, não tem cadeado, ele leva. Mas se colocar um cadeado,
ele pensa 10 vezes. Mas se ele resolver levar, ele põe na cabeça e leva. Então, o voto impresso será um cadeado na bicicleta da urna. O sujeito vai pensar 10 vezes antes de levar. Eu agradeço muito pela forma didática como Vossa Excelência ilustra uma situação real. E é exatamente isso, não há possibilidade alguma da inviolabilidade ou da violabilidade do voto. A urna, ela não é inviolável. A urna, com voto eletrônico, ela não é inviolável. Foi provado aqui, cientistas, pesquisadores da UNB, de Universidade da Paraíba, os especialistas em tecnologia da informação. Mesmo que ela seja reconhecida, a urna brasileira, um projeto brasileiro, eu diria um software brasileiro, ainda assim existem riscos, claro. Hackers estão por todo mundo e não é possível imaginar que a nossa não seja suscetível de uma violação. Então, o voto, senador Paulo Bauer, o voto impresso é uma garantia. Ninguém vai sair, eu vou repetir isso, ninguém vai sair, a ideia não é essa. Ninguém vai sair com o voto impresso na mão, olha, eu votei aqui, está aqui. Não é isso. Ele vai ficar dentro da urna, ali guardado, num cofre forte. Só falta a chave da bicicleta ali dentro para trancar aquele voto. Mas ele vai ter esse cuidado de um voto secreto ali impresso por garantia do eleitor. Segurança do eleitor. Para se houver dúvida, lá em Blumenau, por exemplo, ou qualquer cidade, numa eleição municipal, ou para o Estado, ou para o Presidente da República, não conferem com o número de eleitores, senador Paulo Bauer. E, portanto, eu lamento profundamente que a procuradora Raquel Dodge tenha entendido que isso vai violar o princípio da inviolabilidade do voto. Eu, com muita alegria, concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela oportunidade do aparte. Quero cumprimentar Vossa Excelência, a todos os colegas que participam dessa sessão, pelo tema que Vossa Excelência traz a este plenário. De fato, nós precisamos discutir este assunto e encontrar caminhos que deem segurança total e plena ao processo eleitoral. A imprensa tem feito reportagens a respeito do assunto, isso tem deixado muita gente preocupada e eu tenho certeza que nós queremos legitimidade nas eleições. Quem ganhar tem que ganhar. Quem for vitorioso na eleição vai ser vitorioso porque teve votos e não porque teve algum tipo de benefício, algum tipo de jeitinho, algum tipo de irregularidade ou manobra. Já não bastam os problemas que existem e que não são relacionados a mudanças e a procedimentos ilegais em software e coisa parecida. Em Santa Catarina, num município, um prefeito perdeu a eleição por um voto e ficou comprovado, absolutamente comprovado, tem processo tramitando inclusive na esfera judicial, que um eleitor é falecido. Votou alguém no lugar de um falecido. Portanto, já são problemas operacionais. Além destes, ainda teríamos esses problemas de ordem, vamos dizer, técnica, como esses que a imprensa tem apontado. Eu cumprimento Vossa Excelência e me torno aliado da sua proposta, até porque eu tenho um projeto de lei tramitando aqui há muito tempo, que propõe que se faça um processo de auditoria. Se não fosse possível imprimir todos os votos de todas as sessões eleitorais, no dia da eleição, se sortearia, digamos, de 100 urnas, 10 que teriam um voto impresso guardado numa urna e que seriam contados sem possibilidade de evitar isso, para conferir e comprovar a lisura da máquina, ou seja, do sistema de votação eletrônica. Quer dizer, aí ninguém poderia alterar software, porque poderia acontecer em qualquer um dos locais de votação, se a alteração tivesse sido feita, a conferência, aí se anularia a eleição como um todo. Portanto, era uma proposta, já que
Já que eu sou auditor de formação, era uma proposta, mas a sua é, sem dúvida, ainda mais ampla e melhor. É simplesmente isso, senador Paulo Boar. Veja, nessa eleição que o prefeito perdeu por um voto e um eleitor não existia, portanto, alguém votou por uma pessoa morta. Então, é exatamente um exemplo como esse que configura o objetivo da impressão do voto. Na era digital e na era dos aplicativos, a gente não ter capacidade de fazer isso, eu acho que é lamentável e fico muito triste que a procuradora Raquel Dodge tenha entendido inversamente ao que foi proposto nessa mudança da impressão do voto. Muito obrigada, presidente.